Pipo e Blob estreiam em Design de Informação, um mundo de possibilidades e de perigos. O universo em que vivemos é repleto de significados culturais que estão presentes à nossa volta, no mundo, nos bens de consumo e até em nós mesmos. Sendo importante dizer que, em um mundo dinâmico como o nosso, vários agentes contribuem para a cocriação e movimentação destes significados. Dentre eles, designers, projetistas, publicitários, agentes de moda, jornalistas e outros, que comunicam e criam objetos fornecendo propriedade simbólica aos mesmos. Essas propriedades simbólicas são disseminadas de uma forma mais expressiva através dos meios de comunicação. E apesar do conceito de design de informação só ter surgido em 1930 com o mapa de linhas de metrô desenvolvido por Henry C. Beck, pode-se dizer que desde as primeiras tecnologias de comunicação já havia necessidade de organizar e apresentar dados, transformando-os em informação com sentido e valor. O que veremos adiante é o objetivo dessa disciplina de design. Na linha do tempo dos meios de comunicação, a gente pode perceber que todos envolvem a forma de pensar do design de informação. Desde o jornal, o design é importante para a comunicabilidade, sendo possível perceber a ampliação do seu grau de importância a partir da evolução das tecnologias. O telégrafo, por exemplo, demandava dos usuários a habilidade de sintetizar a informação para poder transmiti-la, via código Morse em espaço limitado. Ao passo que o telefone proporcionou uma maior agilidade da comunicação, ampliando as possibilidades de troca entre os indivíduos que agora podiam se comunicar diretamente do seu ambiente doméstico, sem a necessidade de tradução da sua mensagem em um código, posto que passou a ser possível a transmissão da voz humana. O rádio, como um meio de comunicação de massa, já passou a envolver o processo mais complexo de curadoria da informação. Um processo, inclusive, que já estava presente nos jornais, mas que surtiu um maior impacto através do rádio por se tratar de um meio de comunicação oral. Até que chegamos ao surgimento do fax, quando a imagem foi adicionada à comunicação instantânea, uma camada essencial e bastante utilizada pelo design de informação para proporcionar uma melhor assimilação e compreensão do conteúdo. Contudo, foi com o surgimento da televisão que o design ficou mais evidente. Afinal, além de ser necessário fazer a curadoria do conteúdo, transformando os dados em informação, também passou a essencial pensar como dispor os elementos visuais da tela. Mas foi quando o computador com a interface gráfica foi criado que o design assumiu completamente o foco. Afinal, como compreendido por Bonciep, no ciberespaço, tudo é design. A interface abrange tudo. Como explicado por Fernanda Quintão e Ricardo Trisca, as interfaces gráfico-digitais convidam o usuário a interagir no ciberespaço, permitindo a navegação e o acesso a dados inimagináveis em um passado recente, o que impactou diretamente na sociedade e na forma como nós percebemos o mundo. Com o advento dessa tecnologia, nós nunca mais fomos os mesmos. Mas afinal, o que é design de informação? Existem vários conceitos, mas decidimos trabalhar aqui a definição de Herrera. Ele diz que design de informação é a arte de organizar, selecionar, otimizar e transformar dados complexos em informação mais fácil, útil e efetiva com a intenção de satisfazer as necessidades e objetivos do usuário de acordo com o contexto. Sendo importante acrescentar que a forma como as informações são apresentadas tem um papel fundamental para a construção dos significados e, consequentemente, da realidade. Como se pode perceber, o objetivo do design de informação é garantir que a comunicação seja realizada de uma forma simples, fácil e efetiva. Como explicado por Fernanda Quintão e Ricardo Trisca, ele possibilita que o grande volume de informações com que lidamos atualmente seja claro, criando assim homogeneidade de acesso ao que se pode ser oferecido. O ciberespaço modelado pelo design gera diversos benefícios para os setores da sociedade. Há uma alta flexibilidade e praticidade para resolver pendências. O consumidor, por exemplo, pode fazer compras a qualquer hora numa loja virtual, sem filas ou deslocamento. Aulas podem ser feitas online com professores de qualquer lugar do mundo. E existem várias ferramentas de gerenciamento e tarefas de projetos, que funcionam a partir dos princípios do design de informação.
Talvez nem sempre notemos, mas grande parte das nossas tarefas são diretamente influenciadas e impactadas por ferramentas digitais. Tanto que, segundo uma pesquisa realizada pelo Confederado Nacional da Indústria, 77% das empresas que possuem tecnologia como principal investimento pretendem investir ainda mais em novas tecnologias digitais, permitindo assim que tanto físicos com anos de experiência de trabalho quanto estudantes de ensino médio consigam entender alguma coisa sobre temas tão complexos, como até mesmo o funcionamento de um reator nuclear. Apesar disso, atualmente, com o desenvolvimento de uma rede de comunicação mais abrangente e difusa, ironicamente, a desinformação também alcançou novos patamares. Um dos maiores exemplos disso são as redes sociais, que, por causa da descentralização da informação da mídia tradicional, protagonizaram esse processo. Elas permitem a possibilidade da divulgação de qualquer informação por qualquer pessoa, sendo fato ou fake, com um alcance quase que infinito, o que constitui um cenário preocupante. Segundo uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, páginas de notícias falsas engajaram 5 vezes mais do que a de jornalismo nas redes sociais, o que evidencia o enorme impacto causado por essa questão. Dessa forma, as redes sociais acabam não só por permitir a divulgação de notícias falsas, mas também por favorecer esse tipo de ação a partir de um algoritmo que apenas procura viralizar o conteúdo publicado. Dessa forma, as redes sociais acabam não só por permitir a divulgação de notícias falsas, mas também por favorecer esse tipo de ação a partir de um algoritmo que busca apenas viralizar o conteúdo publicado. Fato que demonstra o poder que as redes sociais possuem em nossa sociedade. Outro fenômeno decorrente das redes sociais foi o surgimento dos influencers, que são aquelas figuras com quantidades absurdas de seguidores que criam novas tendências e afetam até a maneira com que os jovens interagem entre si. Profissionais da era digital que muitas vezes contratam designers para a construção do seu posicionamento e identidade de marca. Foi assim que o design teve grande papel no processo de consolidação e profissionalização dos influencers. Uma das principais marcas disso foi o estabelecimento de uma forte relação comercial entre as duas partes. O social media designer engaja o público e age como suporte de construção das imagens que essas figuras representam, utilizando de mecanismos de apresentação da informação para gerar o máximo de interações possíveis. No entanto, muitas vezes esses profissionais se aproveitam de quaisquer que sejam os métodos para alcançar os objetivos requisitados pelo cliente. Mas o que acontece quando a publicação passa dos limites? A responsabilidade é do designer ou do influencer que estabeleceu a pauta? Ok, sabemos que existe sim uma relação de subordinação ao cliente, mas a problemática continua existindo, sobretudo quando o designer prioriza os seus ganhos comerciais e a relação com a imprensa, no lugar de agir de forma ética. Assim, é necessário ter noção básica que o conteúdo produzido tem repercussões reais no mundo. Bom, aposto que você já deve ter visto que, no momento exato em que o mês de julho chega, instantaneamente as grandes empresas começam a publicar fotos como essas. Então, algo que aparentemente representa apoio às causas LGBT, na verdade se constitui como outro recurso do design agressivo, consolidado pelo capitalismo predatório, qual seja a exploração de tópicos relacionados a minorias como forma de gerar uma boa imagem à empresa, atraindo o público de uma forma totalmente desleal e superficial. O YouTube, por exemplo, vem trabalhando em ferramentas focadas no bem-estar dos seus usuários, dando sugestões para uma pausa após muito tempo de uso, ou um lembrete que para o vídeo e recomenda que o usuário vá dormir. No Instagram também existe um sistema que permite a denúncia de postagens de cunho suicida e abre um chat com o indivíduo que possivelmente pode estar passando por um momento difícil ou dando suporte e informação. E são elementos simples como esse que podem fazer uma grande diferença quando se trata de um uso bem saudável e bem sistematizado desses ambientes digitais. Como podemos observar, o design pode ser trabalhado de uma forma que tenha resultados positivos ou negativos na sociedade. Afinal, como dito por Pedro Bicart, ele tem um papel na construção da realidade contemporânea, sendo fundamental perceber, como compreendido por Mitchell, que todo design envolve juízos éticos, que o designer esteja ciente disso ou não. Por isso que, por mais complexo que seja identificar em determinadas situações o que é certo ou errado, o designer precisa ter consciência das repercussões do seu trabalho. O design de informação está no eixo do sistema democrático, pois não há democracia sem informação clara e verdadeira,
E para uma informação clara e verdadeira, faz necessário o design. Como entende CAD, os designers têm responsabilidades, não apenas para os seus clientes ou empregadores, mas também para os seus colegas e com a sociedade em geral. Apesar de os designers serem atualmente parte do problema, nós acreditamos que também podemos ser parte da solução. É só lembrar das ferramentas que buscam a saúde mental dos usuários. E por isso, trouxemos 3 dicas para jovens designers. 1. Pesquise, pois não praticar uma pesquisa ativa e de primeira mão é certamente o primeiro passo para uma prática de design responsável. 2. Pergunte-se sobre o motivo último das suas escolhas, no interesse de quem e com que fim estamos projetando. E por fim, 3. Entenda sobre as possíveis consequências da sua solução. Pergunte-se: o que a nossa decisão acarretará na vida das pessoas?